Bom dia. Muito bom dia a todos vocês presentes. Muito obrigado a todos vocês presentes em nome do Colégio Coque Araraquara, aos senhores pais, aos senhores familiares, aos amigos dos nossos alunos que estão aqui presentes. Primeiramente, vamos chamar aqui o pessoal que vai participar diretamente da nossa ocasião tão especial. Primeiramente, o presidente da mesa, professor José Francisco Mangili, Chicão. Junto à secretária da mesa, professora Marina Pérez Bomediano Mandili. Só para ela? A gente é só. Fica bem claro aí quem a escola e os pais apreciam como professores. Vamos às delegações que também merecem um aplauso de todo mundo, é claro. Primeiramente, a delegação da Alemanha, com alunos Miguel César dos Santos, Lucas da Silva e Felipe Almeida. A delegação do Azerbaijão, com Júlio Augusto, Júlia Menegon e Maria Eduarda Tomás. Delegação do Brasil, com Lívia Gagliardi, Maria Eduarda de Amaral e Laura Lemos. Delegação da China, com Maria Luísa Bortolotti, Tomás Morvilho e Murilo Martins. Delegação dos Estados Unidos, com Miguel de Belli, Henrique Kitamura e Bruno Boschi. Delegação de Gana, com Fernanda Massuda Fujihara e Otávio Gonçalves. Delegação da Índia, com Matheus Saldanha e Miguel Capi. Delegação da Micronésia, com Isabela Faria, Júlia Rodrigues e Laura Soares. Delegação da Nigéria, com Laura Lemos, Giovanna Salton e Gabriela Rossetti. Delegação da Rússia, com Júlia Tondato, Cairu Pires e Gabriel Pestana. Muito obrigado. Temos aqui também o pessoal que é dos grupos de assistentes, os grupos do marketing, o grupo da imprensa, o grupo operacional. Salva de palmas, então, para o pessoal todo que está aqui participando. E mais uma vez, em nome do Colégio Coque Araraquara, agradecemos a todos que estão participando, direta ou indiretamente, desta ocasião. Chamamos aqui, então, nosso professor que coordenou esse projeto todo com uma maestria invejável, Chicão, por favor. Tá bom. Espontâneo, isso que eu fiquei feliz. Obrigado. Muito bom dia, senhores pais. Olha só, bom dia, pessoal. Tudo bem? Senhores pais, colegas professores, coordenação, demais funcionários e amigos que estão presentes hoje nessa manhã. O professor Marcos, o professor Yuri, a professora Marina, o professor Júlio, Maria Angélica, correndo o risco de ser injusto aqui com alguém, o professor Zé Ricardo também, que cederam aulas, participaram de aulas, participaram da montagem desse evento. O Bruno também, que está ali agora que eu vi. Bom dia, Bruno. Também ajudou bastante na formação desse projeto. Então, quero agradecer a todo mundo que participou, primeiro, da elaboração desse projeto. E, ao longo dos últimos 6 meses, algumas tardes de sexta foram preenchidas com aulas, oficinas e encontros que embasaram as discussões que assistiremos. Produziram estratégias de comunicação e instigaram a curiosidade e o faro jornalístico dos estudantes. As simulações ONU são famosas mundo afora pela oportunidade de desenvolver habilidades como a oratória, ampliar o estofo de argumentos e a capacidade de produzir consensos, tão importante hoje em dia. Além de vivenciar uma experiência para futuros diplomatas, internacionalistas, advogados, jornalistas, publicitários, produtores de eventos, entre outros. Fugindo um pouquinho do script, gostaria também de agradecer aos pais, principalmente pela paciência dos últimos minutos e também por dispor do tempo de vocês para acompanhar o trabalho dos seus filhos. Eu acho que isso é um motivo de muito orgulho para a nossa comunidade escolar, ver que o outro lado está se importando e está fazendo parte desse projeto. Quero agradecer finalmente os nossos alunos, que se esforçaram demais desde o início,
se mostrarem interessados, ansiosos e motivados para fazer um bom trabalho e desenvolver o projeto. Aproveite esse momento e coloque em prática as ferramentas desenvolvidas ao longo do ano. Muito obrigado e declaro, portanto, inaugurada a segunda edição do Simulacoc. Nesse momento, nós teremos as leituras dos documentos de posicionamento oficial. Tá? As leituras serão feitas após o país sede, né, o Azerbaijão. Então, a partir de agora, senhores pais, nós estamos mergulhando numa realidade paralela em que nós estamos em Baku, capital do Azerbaijão, ou Baku, capital do Azerbaijão. Então, os países, ou representante, ou a representante da delegação do Azerbaijão, irá ler o seu documento de posicionamento oficial para inaugurar, de fato, esse evento. Bom dia a todos. Para começarmos, gostaríamos de agradecer a presença de todos. Sem a presença dos delegados e dos países participantes, não seria possível realizar a conferência. Também gostaríamos de enfatizar que o Azerbaijão está enfrentando impactos devastadores das mudanças climáticas e da degradação ambiental, principalmente a desertificação de nossos biomas. Devido a esses problemas, nos disponibilizamos para sediar a nossa 29ª COP. Temos o planejamento em andamento para que possamos nos livrar da maioria de toda a energia não sustentável até 2030. Também cultivaremos mais florestas para um país mais verde e menos poluição. Somos conscientes da poluição e a extração de petróleo. Por isso, estamos aqui na 29ª COP para mudarmos e termos todos um planeta melhor. Nosso objetivo é construir um cenário global proativo, onde devemos liderar a luta contra as mudanças climáticas e investir em práticas ambientais responsáveis. A iniciativa Energy Wind é um reflexo claro da nossa determinação em transformar a indústria energética com o objetivo ousado de alcançarmos a neutralidade de carbono até 2045. Não estamos apenas avançando nossos objetivos nacionais, mas também buscamos contribuir para os objetivos globais estabelecidos pelo Acordo de Paris e outros compromissos internacionais. A República Federativa do Brasil reconhece a extrema importância de tratar dos temas de sustentabilidade e mudanças climáticas que estão entre os maiores desafios globais do nosso tempo. O Brasil, com sua vasta biodiversidade e recursos naturais, tem plena consciência de sua responsabilidade na preservação do meio ambiente e no combate às alterações climáticas. A China reconhece a seriedade das mudanças climáticas e se compromete a proteger o meio ambiente e promover a sustentabilidade. Nosso país apoia o Acordo de Paris, visando atingir o pico de emissões de CO2 antes de 2030 e a neutralidade do carbono até 2060. Para isso, estamos desenvolvendo uma série de estratégias, como o aumento do uso de energias renováveis como solar e eólica e melhorias na eficiência energética e o desenvolvimento de tecnologias de captura e armazenamento de carbono. Além disso, incluímos projetos de infraestrutura verde que visam promover práticas ambientais responsáveis em países parceiros. Também implementamos a Lei de Proteção Ambiental e vários planos de ação para combater a poluição do ar e da água, como o Plano de Ação para a Poluição do Ar e o Plano Nacional de Controle da Poluição da Água. É notório que estamos fazendo progressos significativos na formulação e implementação de políticas para enfrentar desafios ambientais e climáticos. Nós, como Estados Unidos, reconhecemos que o nosso papel no cenário mundial, global, é de extrema importância. Portanto, que nós, com o decorrer dos tempos, nós reafirmamos nosso compromisso com a luta das mudanças climáticas, como a nossa reentrada no Acordo de Paris, buscando uma trajetória de crescimento sustentável. Reconhecemos também a urgência de enfrentar o aquecimento global e estamos empenhados em reduzir nossas emissões de gases do efeito estufa, investindo em tecnologias limpas e promovendo uma economia de baixo carbono. Estamos trabalhando também para equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, tendo políticas que incentivem a inovação e a transição para fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica. Implementamos regulamentações que aumentam a eficiência energética e reduzem a poluição, além de apoiarmos iniciativas para preservar nossos recursos naturais e biodiversidade. Entendemos que a sustentabilidade é uma responsabilidade que nossos esforços devem ser completados por ações globais. Por isso, buscamos colaborar com outras nações para enfrentar desafios. Gostaríamos de ressaltar que apenas nossos projetos em prática não serão suficientes para suprir a demanda mundial
de emissões de gases de efeito estufa, que causam as mudanças de temperatura do ar. Por isso, é de extrema importância que as outras nações façam sua parte. Agradecemos a atenção de todos. Delegação da Índia. Bom dia a todos. A Índia tem um longo histórico com alguns desafios ambientais, os quais foram agravados devido ao rápido crescimento populacional em nosso território, a urbanização e industrialização durante as últimas décadas. Com isso, o tema que será discutido é muito pertinente para a nossa delegação, tendo em vista que somos afetados diretamente pelas questões climáticas, ambientais e de sustentabilidade. Como ponto inicial, é importante citar que nosso país conta atualmente com uma população de 1,4 bilhão de pessoas, sendo o país mais populoso do mundo. E essa alta densidade populacional traz consigo diversas adversidades na gestão do nosso país, como dificuldade em permitir o alcance de água para toda a população, maior liberação de gases poluentes e a necessidade maior de utilizar recursos naturais para sustentar a população. Outro sim, o país é muito vulnerável a mudanças climáticas, tais como intensas e frequentes ondas de calor e eventos extremos de seca e chuva com maior frequência. A Índia emite cerca de 7% das emissões globais de gases de efeito estufa, e isso está diretamente ligado às mudanças climáticas severas que vêm acontecendo em nosso país. Isso, combinado com o desmatamento, a alta utilização de combustíveis fósseis e o aquecimento global, é o que agrava as mudanças climáticas. Em relação a isso, o governo indiano já vem tomando algumas medidas para minimizar esses problemas, tal como a Sala de Guerra Verde, estabelecida para monitorar a poluição do ar. Nós, da delegação indiana, chamamos todos os países a prestarem atenção nas mudanças climáticas e a tomarem medidas para reduzir seus impactos. Delegação da Micronésia. Bom dia. Primeiramente, gostaríamos de agradecer à República do Azerbaijão por sediar o evento qual estamos participando hoje, que tem por finalidade discutir questões ambientais. Pauta esta que os Estados Federados da Micronésia compreendem e incentivam discussões, levando em consideração a realidade vivida no nosso país, que é constantemente prejudicada pelas mudanças climáticas. Nós, representantes dos Estados Federados da Micronésia, expressamos nosso profundo receio em relação ao futuro do nosso país e do mundo, tendo em vista os problemas ambientais emergentes. Hoje, a Micronésia apresenta cerca de 700 km². Contudo, seu futuro é incerto, já que nosso país está literalmente afundando. Vale ainda ressaltar que o problema não se restringe ao nosso país. As CIDs, pequenas ilhas em desenvolvimento, constantemente se veem vulneráveis perante eventos climáticos, estes agravados pelo aquecimento global. Assim, nos deparamos com um paradoxo cruel. Qual a lógica destes países serem visceralmente afetados pelos problemas ambientais, pelos quais definitivamente não são proporcionalmente responsáveis? Muito se fala sobre medidas a serem tomadas em relação ao meio ambiente. Entretanto, raramente vemos países que realmente querem colocá-las em prática. Nosso país, todavia, não vê saída senão a ação. Ou mudamos o rumo que o meio ambiente está tomando, ou países como a Micronésia, que são responsáveis por menos de 1% das emissões de carbono, vão continuar sofrendo até se tornarem inabitáveis. Por fim, manifestamos nossa gratidão a todo o comitê e reafirmamos nosso posicionamento perante as questões ambientais, pensando em um futuro mais sustentável para todo o mundo e em um futuro no qual a Micronésia sobreviva. Obrigada. Delegação da Nigéria. Bom dia. Gostaríamos de iniciar com um agradecimento especial ao Azerbaijão por nos acolher nesta COP, a qual iremos discutir sobre as mudanças climáticas que estão ocorrendo no planeta. É de extrema importância termos em mente de que essas estão acontecendo cada vez mais rápido por conta da ação antrópica. Nós, da Nigéria, temos ciência de que somos um país com poucos recursos financeiros e ineficientes para a melhora da situação.
Devemos debater sobre a melhora de todos os países, mas principalmente dar ênfase em países com alto índice de poluição. Esperamos que seja possível encontrar maneiras de resolver este impasse e de maneira respeitosa e coerente. Obrigado pela atenção. Por fim, delegação da Rússia. Temos conhecimento dos impactos ambientais que o consumo dos combustíveis fósseis ocasiona e planejamos efetuar uma transição energética diligente. No entanto, é necessário salientar que a Europa depende do gás natural e do petróleo da Rússia. Ou seja, o consumo desses combustíveis fósseis poluentes não se resume unicamente ao nosso país. Deste modo, entende-se que a transição energética a qual planejamos não se deve unicamente ser posta como dever da Rússia, mas sim como um conjunto de medidas globais, vindas especialmente dos países dependentes das nossas reservas naturais. Vale salientar em como nossa nação é afetada com as mudanças climáticas. Com nossa temperatura subindo 2,5 vezes mais rápido que a média global, ocorre o derretimento do solo permafrost, incidente este que ocasiona a liberação do composto químicos em grandes quantidades. Nesses próximos anos, vamos substituir nossas fontes termoelétricas por fontes de energia eólica e solar. Repetindo, moção de debate moderado, de meia hora, com 1 minuto e meio de fala. Todos a favor, mantenham-se como estão. Todos contrários, levantem, por favor, suas plaquinhas. Aprovada a moção, o tempo começará a ser contado em instantes. A delegação indiana é a primeira a ter o tempo de fala. E, na sequência, todos aqueles que gostariam de falar, de ter seu momento de fala, ergam seus prismas, que o presidente e a secretária estarão observando e anotando a ordem dos pedidos, posteriormente chamando-os à fala. Nós, da delegação indiana, representando o nosso país, temos o ponto de vista de que o mundo, a partir da primeira e segunda revolução industrial, principalmente nos países desenvolvidos, os países do norte global, eles vêm desde o século 17, 18, poluindo e emitindo CO2 e gás metano na atmosfera. Portanto, agora que é o momento em que os países emergentes estão começando a se desenvolver e estão começando a ter a oportunidade de ter indústrias que, por sua vez, vão emitir gás carbônico e gás metano, a minha visão e a visão de outros países emergentes, junto comigo, que já conversamos, é de que, primeiramente, os países desenvolvidos, que já têm uma possibilidade maior de fazer uma transição energética, pratiquem esse ato para deixar que, a longo prazo, nós, países emergentes, em um estado de desenvolvimento maior, possa realizar a nossa transição energética posteriormente. A delegação tem 15 segundos ainda. Gostaria de passar alguma outra delegação ou passar a mesa? Não? Então, próxima delegação inscrita, a delegação russa. Nós somos uma população que tem como os maiores produtos vendidos adubo, a trigo, o petróleo, que são commodities. São coisas que os outros países precisam para sobreviver e eles não são produtos tão tecnológicos. Então, nós somos uma nação que utiliza, que vai passar pela transição energética, mas não de forma total e completa. Porque a gente ainda precisa usar o gás natural, a gente ainda precisa vender gás natural para a Europa, a gente ainda precisa da população, que a população tenha uma fonte natural, uma fonte de energia resiliente. Porque nossas outras formas de gerar energia não são tão eficientes, não vão conseguir suprir toda a energia. Bom dia a todos. O Azerbaijão gostaria de colocar em vista uma coisa que a delegação russa colocou no próprio DPO. Embora eles produzam grande parte do petróleo e do gás natural, eles não são o que mais consomem. A Europa, principalmente, consome muito. Nós, do Azerbaijão, extraímos muito petróleo, sim, porém, depende da nossa economia. A nossa economia depende disso.
Então, sim, por mais que nossa produção de gás carbônico e outros gases de estufa seja extremamente alta, nós ressaltamos que a gente está poluindo há 4 vezes menos tempo do que países como Inglaterra e como Estados Unidos. E ressaltar o fato de que a discussão sobre poluição começou depois que a Inglaterra foi ultrapassada como economia. Então, a gente fala sobre como a nossa economia está ultrapassando eles, incomoda muito mais do que a poluição. Acho que por enquanto era isso que a gente tinha para falar. Tempo esgotado, exatamente no final de sua fala, delegado. Eu gostaria de ressaltar que a gente é o pioneiro na revolução energética, tal como de carros elétricos, de melhores painéis energéticos e melhores painéis de alta eficiência. A delegação da Alemanha gostaria de fazer uso do tempo? Então, os senhores têm 59 segundos. Nós vamos alcançar a neutralidade do carbono até 2045, em prol de um mundo melhor e mais sustentável, burocratizando e iniciando a construção de energia eólica e fotovoltaica. Muito obrigado. Os Estados Unidos e a Alemanha falam muito sobre o pioneirismo na transição energética, mas eles omitem o fato de que eles ainda são os primeiros, os mais avançados tecnologicamente, industrialmente, financeiramente, para poder fazer essa transição energética. Então, eles, por exemplo, eles afirmam que medidas como o crédito de carbono são eficientes para isso, mas os Estados Unidos é um dos países que mais compra crédito de carbono, principalmente do Brasil, que consegue, né, fazer essa transição energética de melhor forma por causa das hidrelétricas. Então, é muito fácil dois países ricos que têm dinheiro para fazer essa transição energética, para investir em tecnologias que de fato vão facilitar a transição energética, é muito fácil para esses países colocarem, né, julgarem sendo os arautos da razão, os arautos do desenvolvimento e da ecologia. Não me faz sentido. Eu acho que é muita hipocrisia da parte desses países. Obrigado. São 22 segundos ainda de tempo de fala, delegação russa. Como gostariam de proceder? Vou passar para a China. Delegação chinesa. Bom, a gente queria pontuar que a China possui a maior hidrelétrica do mundo, chamada Três Gargantas, e também a maior fazenda de energia solar, e uma das maiores em energia eólica. E a gente está investindo para que a geração de eletricidade renovável seja de até 88% até 2050. E também que a China é um dos países que mais investe em países ainda em transição energética, e em países como na África e no Oriente Médio. O delegado gostaria de fazer a fala com o documento, correto? Podemos fazer enquanto o trâmite é realizado a fala da delegação chinesa? Então passo a palavra à delegação chinesa, 1 minuto e meio a partir do momento do início da fala. Tirando já ressaltado pela minha parceira delegada que a China é de fato o país que tem o maior investimento em energia renovável do mundo, é o país que está na vanguarda da energia renovável, é o país que mais investe, é o país que mais se importa, tem todas a primeira e a segunda maior hidrelétrica do mundo e investindo pesadamente em outros países. Então a gente sim polui muito, mas a gente não simplesmente puxa a bola e fala a gente polui e daí. A gente tenta mudar, a gente está no caminho e, como ressaltado até daqui a poucos anos, o plano é que a energia chinesa seja quase 90% renovável. Então, o nosso planejamento segue em frente e forte em relação à transição energética. Primeiramente, esse documento ele expõe um gráfico da capacidade de produção de energia renovável pelo mundo. Eu queria ressaltar que, analisando, você pode observar que a Ásia, majoritariamente a Índia e a China, eles têm o maior potencial de produção de energia renovável no mundo, enquanto os Estados Unidos, que é o maior produtor e emissor de carbono no mundo, tem apenas 330 gigawatts de potencial de produção. Lembrando que isso é potencial e não é o que eles produzem, nem a gente. Mas, se fizermos uma conta da emissão per capita de carbono na atmosfera, a nossa emissão é de apenas 2 toneladas anuais por pessoa, enquanto a dos Estados Unidos ou países como a Alemanha é de, respectivamente,
14,5 e 7,4 toneladas per capita de emissão de carbono. Então, por mais que a gente produza muito carbono durante o ano, desde o início da nossa industrialização, ela, proporcionalmente à nossa população, é ainda pequena, enquanto a Muito obrigado, delegação. É muito grande. Nós gostaríamos de questionar primeiramente o argumento dos Estados Unidos, do qual, em uma de suas primeiras falas, a transição de carros elétricos, principalmente a China, que é uma pioneira nesse ponto. E outro detalhe que nós queremos trazer, que eles taxam os carros elétricos do seu território nacional, ou seja, não permitem facilmente que a China ajude nessa parte da transição dos meios de mobilidade dos carros. Outro detalhe é o estabelecimento de indústrias em território estrangeiro, do qual presente na China, eles colocam também indústrias. Outro detalhe que o Estados Unidos questionou sobre nós é a questão da guerra com a Ucrânia, da qual eles também financiam a guerra com Israel e nós não questionamos. E outro detalhe seria o financiamento do Ocidente sobre a guerra da Ucrânia, pois uma vez seria só entre Rússia e Ucrânia e vocês financiam tal guerra. Além disso, a gente queria pontuar que um país que financiou ditaduras em toda a América Latina, inclusive no Vietnã, para tentar extrair petróleo deles, não exatamente tem muito direito de chamar os outros de hipócrita por tentar lutar uma guerra para retomar um pedaço do nosso país e ter um acesso ao mar quente para conseguir exportar produtos para a Europa, que precisa de gás natural. Muito obrigado. Como já a mesa falou, acredito que não seja pertinente falar sobre guerras aqui no momento, pois estamos discutindo assuntos climáticos. Eu gostaria de falar que os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, tem 7% dos carros vendidos anuais, 2023, em carros elétricos, e isso diminui muito o CO2. E sim, ainda temos impostos, mas o imposto sobre carros elétricos é menor do que carros normais, incentivando a produção. Encerro o discurso. 1 minuto e 2 segundos, delegação estadunidense. Conselho da mesa. Delegação russa, é a próxima inscrita. Delegação russa, 1 minuto e meio para o início de sua fala, a partir do início do delegado. Bom, primeiramente eu queria dizer que os Estados Unidos, que só queria pontuar de novo a hipocrisia mesmo, senão não vou continuar a minha fala sobre isso, mas eu queria pontuar a hipocrisia dos Estados Unidos de começar um assunto sobre guerra e logo na próxima inscrição já tirar esse assunto como se não tivesse começado a falar sobre isso. Assim, de fato, a gente está em um ambiente aqui para discutir transição energética e não guerras, mas a gente não começou a falar sobre isso, então não faz sentido vocês culparem a gente por vocês começarem a falar sobre isso. Muito obrigado. E a respeito dos carros elétricos, nós achamos aqui uma tabela da qual a BYD, empresa chinesa, ocupa em torno de 5 ou 6 posições na venda de carros elétricos. Os Estados Unidos ocupa apenas 2 ou 3. Portanto, é errôneo falar que vocês são os principais nessa categoria de vendas. E além disso, vocês taxam em torno de 90% de carros chineses elétricos no seu território, não permitindo a venda. São 25 segundos ainda, delegação russa. Para a China. Delegação chinesa vai fazer uso desses 25 segundos? Vocês são os próximos inscritos, então agora a gente realmente consegue fazer essa emenda de tempo. Tá? Então vocês vão ter 1 minuto e 55 segundos para apresentar o documento de trabalho e realizar a fala da delegação estadunidense. Lembrando que, mais uma vez, vocês podem se colocar aqui à frente a fim de apontar ou tornar mais lúdica a apresentação do documento de trabalho. A gente trouxe aqui esse documento que mostra que, em relação à poluição per capita, que é a poluição em relação a cada um dos indivíduos do país, a China, por pouco, passa da média global. E, assim, ressaltar que a China também é o segundo país com a maior população do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes, acho que está em 1,4, se eu não me engano, hoje em dia. Então não tem como ser esperado que a China não polua muito em relação à quantidade exorbitante de habitantes, ressaltando a honra da Índia por ter um monte de habitantes aí e nem polui tanto.
Mas aí, ó, países como os Estados Unidos, que são uma potência, uma baita de uma potência global. E, Coro. Uma baita de uma potência, correto? Uma baita de uma potência global, não o investimento pífio em transição energética. Aí, países como, por exemplo, a Rússia. A Rússia não tem como fazer uma hidrelétrica, né? Porque a Rússia é inteira congelada. E, tipo assim, não tenho conhecimento da geografia, mas eu acho que a geografia da Rússia não favorece a produção de energia renovável, sendo as maiores commodities dele lá gás natural, e eu não sei direito como é que é a formação de gás natural, mas eu sei que não favorece também a geração de energia renovável. Então, eles não têm tanta culpa assim, porque é uma impossibilidade mais geográfica do que estrutural e falta de investimento. São 22 segundos ainda, delegação chinesa. Partida para a Rússia. Surpreendentemente, a delegação chinesa cede a delegação russa. A gente queria dizer que a gente concorda com a China. De fato, a gente tem muitos problemas. A gente concorda com a China, perdão. A gente, de fato, tem muita dificuldade de fazer essa transição energética. Como a própria delegação da Índia mostrou, o potencial de produção de energia limpa é de 88 gigawatts. Obrigado, delegação. Agora nós temos a inscrição da delegação estadunidense. Gostaria de falar que vocês começaram falando no DPO, que a Rússia entrega gás natural para toda a Europa. Por isso eu falei da guerra apenas para falar que teve a sanção, uma hipocrisia de vocês falarem que a Europa depende do gás natural da Rússia. E gostaria de falar do protecionismo econômico que os Estados Unidos impõem sobre carros da Tesla, o BYD, desculpa, que a gente já tem mesmo os carros para os Estados Unidos sem protecionismo econômico. Gostaria de falar também que a China cresceu 200% de emissão de carbono desde os anos 2000 a 2023, então eu acho um pouco estranho falar que está investindo tanto, mas não diminui. Aumentou 200%. Essa é a minha fala. São 44 segundos ainda. Da mesa. Delegação russa é a próxima inscrita. Queremos agradecer à China sobre a menção sobre os nossos meios de energia limpa, de produção de energia limpa. Possuímos duas das maiores hidrelétricas do mundo e, além disso, temos a capacidade de instalar meios eólicos e solares no nosso território. Além disso, questionando os Estados Unidos sobre a dependência do gás natural, mas que vocês fizeram, não só vocês, mas toda a Europa, sanções sobre nós, sobre a venda de gás e petróleo, vocês não cumpriram as sanções e compraram os nossos combustíveis fósseis do mesmo jeito por conta de sua dependência, tanto em relação ao inverno quanto em relação à manutenção de prédios para mantê-los aquecidos, dentre outras funções básicas como chuveiro, fogão. Portanto, tenha havido tais sanções e não foram cumpridas. Além disso, os Estados Unidos falam muito sobre a Tesla, que também é uma empresa estadunidense de carros elétricos, mas ela é completamente inacessível. Ela é muito, muito mais cara do que as empresas chinesas que produzem carros elétricos, o que faz com que a transição energética não seja para todos, né, conferindo aí uma certa hipocrisia, uma ideia hegemônica de apenas transição energética para países ricos. Só salientando esse ponto. 18 segundos ainda. A mesa. Obrigado. Delegação indiana é a próxima. Então, primeiramente, os Estados Unidos, eles vivem ressaltando que eles têm os maiores projetos de fonte de energia renovável e que eles estão cada vez mais vendendo carros elétricos e investindo nessa área aí da energia. Esse gráfico nos mostra que a energia solar produzida pela China é maior do que a dos Estados Unidos, então é outro dado que eles falam de forma errada, além daqueles que eles citaram sobre os carros elétricos. E aqui eu queria ressaltar um pouco sobre o meu país, que as nossas projeções são de 24%, em 2019 produzimos 24% da energia do nosso país sendo renovável, e até 2030 essa projeção é de que dobre, se tornando 50%.
Em 2019, produzimos 175 gigawatts de energia renovável e a projeção é que até 2050 a gente produza cerca de 700 gigawatts de energia renovável. Assim que você começar. Bom, então, nós, os Estados Federados da Micronésia, também gostariam de acrescentar nosso lado perante a transição energética, já que raramente vemos países grandes discutindo sobre como isso afeta nós. A transição energética seria extremamente benéfica para o nosso país, a Micronésia. Entretanto, é muito difícil para um país sem infraestrutura e sem verba conseguir passar pela transição energética. Então, eu acredito que antes de pensarmos em transição energética para países como a Micronésia, o que é essencial, a gente precisa falar um pouquinho de desenvolvimento energético. Um exemplo, até 2018, uma das nossas ilhas-estados não tinham iluminação nas cidades. Então, quando anoitecia, a cidade também anoitecia. E como ficam o nosso povo, as pessoas que estão lá, que precisam trabalhar, que precisam voltar para casa? Então, pensando nisso, a gente acha importante também falar um pouquinho de desenvolvimento energético em países como a Micronésia. Obrigada. Bom, a gente queria também ressaltar, como a Micronésia, que a gente é um desses países que não tem muito desenvolvimento, principalmente industrial, e a gente não tem essas mesmas fontes renováveis, essa infraestrutura que a gente precisa para ter a disponibilidade de energia a toda a nossa população. E por isso que a gente precisa também de apoio, tanto financeiro, quanto também apoio político para ajudar os países que não são tão desenvolvidos a conseguirem, pelo menos, estabelecer essa questão da energia. Até porque é algo muito importante, toda a população necessita, e grande parte da nossa população, principalmente rural, não possui acesso à energia, o que é algo realmente muito crítico. E por isso eu gostaria também de dar voz a esses países que não possuem essa mesma questão do que as potências que estavam discutindo até agora. Obrigada. O Brasil queria expor a sua opinião sobre a transição energética, falando que o Brasil tem investido fortemente em fontes de energias renováveis, como solar e eólica. O país se destaca por ter mais de 80% da sua energia de fontes renováveis. O Brasil queria expor que a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energias Elétricas, também tem desenvolvido infraestrutura para integrar essas energias ao sistema nacional. O sistema como portal solar é uma fonte valiosa sobre o avanço desse setor no Brasil. Muito obrigado. A delegação dos Estados Unidos, nós vamos projetar agora o documento de trabalho. E a partir do início da fala, soltaremos um tempo de 1 minuto e meio. Bom, gostaria de mostrar um gráfico sobre a nossa transição energética. Em cima, por favor. E o gás natural aumentou, porém vale ressaltar aqui o nosso pilar energético, então a gente precisa disso até conseguir fazer a transição energética. Eu gostaria de ressaltar que o gás natural é 2,2 vezes menor poluente em relação à emissão de CO2. E gostaríamos de falar que a nossa energia eólica foi de 5.560 gigawatts por hora para 440 mil, quase 80 vezes mais. E a nossa fotovoltaica aumentou quase 1000 vezes também. Então, gostaríamos de novamente falar que o gás natural é apenas um pilar para a proteção energética. E depois disso, gostaríamos de diminuir o gás natural, mas manter até conseguirmos fazer a transição totalmente para a energia renovável limpa. Certo. Embora sejamos um país desfavorecido por motivos financeiros, estamos em busca da diversificação sobre o nosso cabaz energético, mudando para fontes renováveis como energia solar e eólica. Porém, isso se mostra cada vez mais um desafio por conta da pouca visibilidade do assunto transição energética em países menores e sobre a nossa falta de estrutura. Portanto, seria necessário o aumento não o aumento do nosso debate, mas sim sobre a visibilidade do assunto transição energética para países menores. E eu gostaria de deixar claro a nossa disponibilidade para investimentos não só no meio nacional,
mais internacional, para países que não consigam, como a Gana ou Micronésia. Agora queremos retomar um pouco a fala sobre os carros elétricos e a transição energética em automóveis. Sempre falam sobre a disputa entre China e Estados Unidos sobre quem produz mais carros elétricos, mas também às vezes a gente esquece que a Alemanha possui marcas como Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen e Porsche. Estão cada vez mais investindo em carros elétricos e na mudança de carros a combustão para elétricos. Também queremos ressaltar corrigir uma coisa que a Rússia e a China têm falado, que elas vendem, são as que mais vendem carros elétricos, como a BYD. Porém, em 2023, a Tesla passou esse número e passou a ser a maior fabricante de carros elétricos da história. Então a gente quer trazer o ponto de que isso é um ponto importante, de que muitos países estão poluindo em território chinês e acaba que a culpa da poluição cai sobre a gente, enquanto que o lucro sobre esse gás carbônico que é dando na atmosfera é de outros países, a culpa cai sobre a gente. E nós temos consciência da nossa, influência global, da nossa influência que nós temos com nossas emissões de gases, com nossas emissões de qualquer coisa. Então nós viemos aqui para escutar vocês e entender o que cada um fala. Ao invés de falar, os Estados Unidos faz isso, os Estados Unidos põe taxas nos carros elétricos, os Estados Unidos faz isso. Nós estamos aqui para escutar vocês, ao invés de apenas criticar. Então é isso. Gostaria de reafirmar junto com a Alemanha que a gente procura sim investir em países estrangeiros, como a Micronésia, Gana e Brasil. Estamos abertos a investir nessa causa limpa, junto ao nosso país, tanto fora, como, por exemplo, a Nigéria, que gostaria de infraestrutura. Rússia, qual é o pedido? Microfone, por favor, do meu lado esquerdo. Eu gostaria de fazer uma moção moderada para discutir o protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris. Quanto tempo? 20 minutos. 20 minutos. Então, uma moção de debate moderado de 20 minutos. Quanto tempo de fala? 1 minuto. 1 minuto, né? De 1 minuto. Mais algum país tem alguma moção? A Micronésia. Qual é? O microfone, por favor. Moção moderada de mitigação da pegada de carbono. Quanto tempo? 20 minutos. 20 minutos também. Tempo de fala? 1 minuto. 1 minuto. Então a mesa propõe que se mantenham os 20 minutos, o tempo de fala de 1 minuto, o tipo de debate, que é o moderado, assim como fizemos na primeira parte, com o tema Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris e mitigação da pegada de carbono, para tentarmos, ao final dessa edição, talvez assinar um protocolo de Baku, com uma nova proposta para a redução da pegada de carbono global. Após os 20 minutos, iniciaremos outro momento para um pedido de debate, moderado ou não moderado, para já encaminharmos a proposta de resolução. Todos a favor, então, do debate moderado de 20 minutos com 1 minuto de fala, com o tema Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris e pegada de carbono, mantenham-se como estão. Contrários, ergam as plaquinhas. Moção aprovada. A partir de agora, as inscrições estão abertas. Os Estados Unidos, como sendo um país que polui muito, ele acaba precisando comprar muitos créditos de carbono do Brasil, fazendo com que ele de fato não polua, fazendo com que ele de fato se mantenha na média de poluição por ter esse direito, por comprar isso. Mas vocês percebem que isso garante apenas a países desenvolvidos, apenas a países ricos, o direito de poluir? E o direito de poluir, que eu falo, não é que todos os países têm que ter direito à poluição, mas é que é normalizado isso, porque é como se eles estivessem pagando por isso. O Acordo de Paris, instaurado em 2015, a maioria dos países entraram nesse acordo e as promessas principais eram de redução do clima, da temperatura média anual do mundo de 2
a 1,5 grau Celsius. Vale ressaltar que países como os Estados Unidos, que têm esse discurso, essa retórica de que eles fazem tudo pelo meio ambiente e tal, eles ficaram durante 4 anos, ou seja, um mandato inteiro de seu presidente fora do Acordo de Paris, sem cumprir nenhuma das suas promessas que eles fizeram. Eles prometeram que doariam cerca de 3 bilhões ao Fundo Verde, ao Fundo Verde para o Clima do Acordo de Paris, sendo que eles doaram menos de $1 bilhão. E a sua promessa foi de diminuição de emissões de carbono foi considerada baixa, sendo apenas de 26% a 28% de redução. Sendo que no novo governo o presidente Biden propôs uma diminuição de 50% até 2030, mas ele ainda não fez nenhuma ação para que isso se concretize e eles façam o que prometeram. Eu gostaria de começar lembrando um dos temas dessa discussão, que é a mitigação da pegada do CO2. Porque dos países grandes que falaram aqui, como a Rússia, Estados Unidos, eu vi uma breve apenas introdução sobre realmente a mitigação da pegada de CO2. Então eu gostaria de saber como que isso vai ser proposto. Obrigada. A proposta da Rússia me parece interessante sobre ajudar países que sofrem mais com o aquecimento global, como a Nigéria, que tem toda a estrutura para ajudar, a Micronésia, Gana, e gostaria de ajudar com recursos financeiros, entre outros, a melhorar o país em si, para proteger contra o aquecimento global. Falando dos Estados Unidos, que eles disseram que se retiraram do Acordo de Kyoto porque consideravam injusta a forma de tratamento entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, já que a restrição para os países desenvolvidos era muito maior. Eu gostaria só de dizer que essa diferença de tratamento se deve ao fato de que os países desenvolvidos, além de passarem muito mais carbono para a atmosfera, também estão fazendo isso há muito mais tempo, enquanto os em desenvolvimento, como já foi dito várias vezes, precisam liberar um pouco mais de carbono no momento para conseguir chegar a um estado de desenvolvimento econômico maior. 16 segundos. 16 segundos. Um estado de desenvolvimento maior e com a maior, dessa forma, consequentemente, com maior possibilidade de fazer uma transição energética e ter maiores índices de energia sustentável nos países em desenvolvimento. O protocolo Acordo de Paris foi duramente criticado por vários líderes mundiais, o que a gente questiona. É um acordo que visa a segurança global e a saúde do mundo e diminuir a média de aquecimento global, ser criticada por líderes mundiais, mostra como o que está nos olhos desses líderes é puramente o lucro e a economia e o financeiro, e não a segurança do país. E a gente queria também perguntar para os Estados Unidos por que vocês retiraram do acordo em 2020 e voltaram em 2021, se vocês se preocupam tanto com o meio ambiente. O Brasil, como um dos países de maior biodiversidade, responsável por grande parte da floresta amazônica, tem uma pegada de carbono significativa, especialmente por causa do desmatamento, mas também vem avançando em energia renovável, como o uso de hidrelétricas, etanol e energia eólica. Iniciativas como o Programa de Inventário Nacional de Emissões de Gás do Efeito Estufa visam reduzir a pegada de carbono no Brasil. O país está se comprometendo a seguir as diretrizes do Acordo de Paris, com a meta de reduzir as emissões em 37% até 2025. O Ministério do Meio Ambiente fornece detalhes sobre as políticas públicas que visam esse objetivo. A proposta de resolução tem, para impedir que países como a Indonésia afundem de fato, fazer esse banco que vai ter todos os países dessa COP, que os créditos de carbono não vão ser pagos diretamente para os países, mas sim colocados nesse banco, em que os países que realmente precisam, principalmente a Micronésia, provavelmente vai ter uma parcela muito grande, uma taxa muito grande que pode usar desse banco, principalmente porque são dos países que mais precisam disso, e outros países que também precisam de desenvolvimento sustentável, bem como países que ainda precisam de se industrializar, mas de forma sustentável, para que eles cresçam economicamente junto a uma forma ecológica, porque todos os países querem crescer economicamente, mas
precisam dessa forma ecológica. Isso não é uma forma de taxar os países que já são muito ricos, que já têm uma pegada de carbono muito grande. Então, o principal ponto do protocolo de Kyoto era estabelecer alguns limites de emissões de carbono, mas não posso dizer que é uma brecha, mas há uma cláusula nesse protocolo que é o da compra de créditos de carbono. Então, os países desenvolvidos, eles se preocupam, ao invés de diminuir as emissões, eles se preocupam mais em comprar esses créditos de países em desenvolvimento. Então, já alinhando com uma proposta de resolução, seria uma possível ideia que, ao invés dessa possibilidade de compra de créditos de carbono, fosse instaurado alguma medida para que os países desenvolvidos pudessem usar esse dinheiro da compra para investimentos em energia sustentável, ao invés de comprar e continuar emitindo gases do efeito estufa, gases poluentes. Porém, em 2021 a gente voltou para o Acordo de Paris, a gente fez o Acordo de Paris novamente. Um compromisso de uma liderança nova, que seria do presidente novo, Joe Biden. É algo sobre uma reputação internacional. Acho que teve um impacto muito negativo quando nós saímos, então acho que a questão de a gente retornar ao Acordo de Paris seria algo essencial, além de a gente estar com novos compromissos, como a transição energética para uma economia de baixo carbono e além dos investimentos em uma energia limpa. E a gente mudou e agora a gente estava com novos pensamentos. Além de metas e compromissos climáticos que a gente teve, como a gente falou, que a gente iria reduzir em 50% até 2030 em relação ao... Obrigado. O Protocolo de Kyoto, o primeiro grande acordo global para redução das emissões de gases de efeito estufa, adotado em 1997. Embora o Brasil, como país em desenvolvimento, não fosse obrigado a reduzir suas emissões sob o protocolo, ele assumiu um papel ativo ao propor soluções que o favorecessem a cooperação internacional, como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, que permite que os países desenvolvidos invistam em projetos de redução de emissões em países em desenvolvimento, gerando créditos de carbono. O Brasil tem ainda 23 segundos. Mesa. Delegação russa. Gostaríamos de propor a ideia do fornecimento de commodities que seriam necessários para esse processo. 26 segundos ainda para a delegação russa. A gente queria salientar que a gente tem um plano, nós queremos criar um plano para impedir de fato que a Micronésia afunde, ou pelo menos criar um plano de evacuação do país, para caso a gente não consiga de fato implementar isso. Bom, eu queria ressaltar aqui que eu propus essa moção, principalmente porque os países que não são tão desenvolvidos, diferentes potências, eles são os que menos emitem os gases poluentes, principalmente os gases do efeito estufa, e são os que mais sofrem as consequências, porque eles não possuem uma infraestrutura equilibrada que consiga aguentar, superar essas consequências. E os países que são os mais industrializados, que mais emitem, deveriam buscar metas e soluções que possam ajudar tanto eles quanto os outros países. Pode vir aqui, levanta aqui. Não, o problema é que você não tem percentual.
A gente da Rússia queria colocar um plano, um item no plano de resolução que esse plano ele basicamente fala uma meta, na verdade, que os países vão ter um teto limite que eles podem gastar, e se eles gastarem mais que isso, eles vão pagar para esse banco que a gente fala em criar, e esse banco vai ser dividido entre países de verdade desenvolvidos e países que estão em necessidade mesmo, como a Micronésia. Também inclui nisso um país, por exemplo, vamos dar o exemplo do Brasil. Ele não passou do teto, ele está abaixo. O número dele fica abaixo, faz uma conta e ele recebe uma indenização por não poluir tanto. Isso incentiva os países a não poluírem também. Isso é muito parecido com os créditos de carbono. Qual é a diferença? O que a gente tem que fazer para o seu país parar de afundar no geral? O que tem que fazer? Eu acredito que a diminuição do gás carbônico seja uma das principais formas de fazer com que o meu país pare de afundar, porque o aquecimento global é o que leva o meu país a afundar. Você tinha perguntado como isso ajudaria seu país a parar de afundar. Como foi dito, esse banco ele seria utilizado para ajudar países em desenvolvimento que são mais pobres. Então, esse dinheiro poderia ser investido para melhorar a infraestrutura e, pelo menos, tardiar esse aumento do nível do mar. Desculpa, mas mesmo tendo infraestrutura, isso não adianta, senão em breve a gente não vai ter nem território. Nós queremos salientar que existem países que têm, nós realmente queremos fazer uma transição energética. Inclusive a Rússia é um dos países que mais precisa de transição energética, principalmente por causa do permafrost, que retroalimenta o aquecimento global, que libera gases com efeito estufa também e tal. Só que a Rússia é um país com pouco potencial de energia renovável. Então, apesar da gente concordar e da gente realmente tentar ter uma hidrelétrica grande, a gente não de fato tem muito poder sobre isso. A gente acaba dependendo de países que já tiveram uma distribuição grande, que não tem um meio rural tão desenvolvido, mas um meio industrial grande, que é como o caso dos Estados Unidos, que é como o caso da China, países que realmente têm mais propriedade na emissão de carbono, porque a Rússia ainda assim é muito agrária. A nossa energia é mais utilizada pela população, então a gente concorda, só que o que a gente pode fazer é pouco, mas a gente ainda assim vai tentar fazer tudo que a gente puder. Além dessa medida que está sendo lançada no momento, também pensamos em implementar medidas de investimento no desenvolvimento de energia limpa em países que não possuem condições para isso. Ou seja, países como a condição de Gana, Micronésia, que estão preocupados com o carbono, estamos propondo um incentivo tanto financeiro quanto imaterial para desenvolver os meios para o uso de energia que sejam melhores adaptadas ao território do país que usará, desde que seja eólica ou solar, de acordo com a necessidade do país. E, além disso, essa transição energética vai ser cuidadosa, ou seja, nós vamos ter todo o cuidado de tratar da obtenção de maneira eficiente da matéria-prima que nós conseguimos, pois a Rússia possui mineradoras com capacidade de conseguir os minérios necessários, juntamente com o cuidado necessário e atenção para as necessidades do país. Eu peço, por favor, que as delegações que estejam conversando, que o façam de uma forma que seja possível as outras delegações ouvirem os delegados que estão falando. Então, a Rússia falou que ela pode ajudar minimamente na gente, né? Só que não é verdade, porque a gente também precisa de uma ajuda monetária para poder conseguir trabalho e o desenvolvimento do país. Não adianta só parar da emissão do CO2, né? Nosso país está afundando, a gente também precisa de um investimento no nosso país, já que o turismo é um ponto fraco e a nossa forma de maior
maior de investimento não, o maior de trabalho é a pesca, que também não tem uma volta muito boa monetária pra gente. A gente entende e a gente concorda. Como a gente disse, é melhor a gente taxar os países que produzem mais, que têm mais dinheiro. A gente vai ajudar também com esse banco que a gente está falando, só que, de novo, a gente não tem tanta parte e a gente vai ajudar economicamente com o que a gente puder. Eu só acho que a parte da emissão de CO2 é mais importante do que a parte monetária. Pelo menos, do meu ponto de vista, que emite muito gás natural, que vende muito gás natural, que dificulta mais para a gente fazer a transição energética, porque a gente precisa vender esse gás que a gente utiliza aí também para a produção energética. Então, se a gente for começar a fazer a transição energética, precisa que países como a Alemanha, países europeus, também comecem a diminuir a usar menos, porque eles também têm termoelétricos. Mas é isso. Eu, como delegada do Brasil, eu coloco a nossa disposição, porque a gente tem grande parte das energias renováveis, então a gente fica à disposição para ajudar vocês, não na questão monetária, mas na questão de planejamento, enfim, de como realizar esse projeto, que eu sei que não é algo fácil fazer uma transição energética, mas estamos aqui dispostos a ajudar vocês para que vocês consigam realizar e diminuir a emissão de gases de efeito estufa e assim ajudando países como a Micronésia a não afundar. O gás natural é vendido para toda a Europa, então essa transição energética também vai diminuir economicamente a Rússia. Mas a gente entende, porque faz parte, e a gente queria se industrializar mais de forma sustentável, num processo que provavelmente vai demorar mais do que, por exemplo, demoraria o da Alemanha, os Estados Unidos, que são países desenvolvidos economicamente, com indústrias já, cuja transição seria só para a economia ser baseada em formas limpas e não sujas, porque a gente nem sequer indústria direito tem, quer dizer, tanta indústria. A 29ª COP determina investimento em fontes renováveis para a redução do uso de combustíveis fósseis de pelo menos 1,5% anualmente, promove o investimento do G7 a países subdesenvolvidos com energia fotovoltaica ou eólica e define neutralidade do carbono até 2065 para países desenvolvidos e 2085 para países emergentes. Signatários: Alemanha, Estados Unidos e Nigéria. Muito obrigado. Na sequência agora, realizaremos a leitura da proposta de resolução número 2. Reafirmando a defesa dos direitos humanos, convergindo para uma solução pacífica do caos ambiental, a 29ª COP decide instituir o Acordo de Baku, instaurar o dever de direcionar a verba destinada à compra de crédito de carbono para investimentos em produção de energia sustentável. 3. Criar limites de emissões de carbono proporcionais a fatores como população, desenvolvimento, data de início da industrialização. 4. Inserir a possibilidade de que países que não atinjam os limites de emissão receberem indenização dos países que ultrapassarem tal limite. E 5. Será criado um banco verde para a organização e aplicação das indenizações, assim como receber investimentos feitos pelos países que excederem os limites de emissão. Signatários: Índia, Rússia, China, Azerbaijão e Gana. Muito obrigado. Então, os delegados podem realizar agora a apreciação dos dois documentos. As propostas de resolução serão postadas no Classroom em breve. Por favor, quebrar somente o necessário.
Com licença. Atenção. Gostaria de pedir a atenção da Alemanha por um segundo. Nós estávamos analisando a proposta dela. Gostaríamos de saber quais seriam os caminhos que ela adotaria para reduzir a emissão de carbono, uma vez que em seu documento só foi citado que será reduzido, mas quais seriam os meios para isso? Um delegado ou delegada dos signatários da proposta de resolução para a leitura da proposta. Proposta de resolução 2. Entendendo que a questão ambiental é de importância global, buscando diminuir as emissões de carbono, reafirmando a defesa dos direitos humanos, convergindo para uma solução pacífica do caos ambiental, a 29ª COP decide instituir o Acordo de Baku. 2. Instaurar o dever de direcionar a verba destinada à compra de créditos de carbono para investimentos em produção de energia sustentável. 3. Criar limites de emissões de carbono proporcionais a fatores como população, desenvolvimento, data de início de industrialização. 4. Inserir a possibilidade de países que não atinjam os limites de emissão receberem indenização dos países que ultrapassem tal limite. 5. Será criado um banco verde para a organização e aplicação das indenizações, assim como receber os investimentos feitos pelos países que excederem os limites de emissão. 6. Devem ser neutralizadas as emissões de carbono até 2065 para países desenvolvidos e 2085 para os em desenvolvimento. Uma emenda foi colocada, que seria fiscalização do Banco Verde por representantes dos países participantes. Signatários agora: Índia, Rússia, China, Azerbaijão, Gana, Estados Unidos, Alemanha e Brasil. E a Micronésia. A mesa, então, concede mais 3 minutos aos delegados para apreciação e, após os 3 minutos, faremos a votação dessa proposta de resolução. Sério. E o país já está fumando. Eu queria ter falado isso, mas já manda parar. A 29ª COP. 1. Decide instituir o Acordo de Baku. 2. Instaurar o dever de direcionar a verba destinada à compra de créditos de carbono para investimentos em produção de energia sustentável. 3. Criar limites de emissões de carbono proporcionais a fatores como população, desenvolvimento e data do início da industrialização. 4. Inserir a possibilidade de países que não atinjam os limites de emissão receberem indenização dos países que ultrapassarem tal limite. 5. Será criado um banco verde para a organização e aplicação das indenizações, assim como receber os investimentos feitos pelos países que excederem os limites de emissão. 6. Devem ser neutralizadas as emissões de carbono até 2065 para os países desenvolvidos e 2085 para os países em desenvolvimento. A emenda ao ponto número 1
fiscalização do Banco Verde por representantes dos países participantes. Iniciaremos agora a votação da proposta de resolução número 2. Faremos por ordem alfabética. Delegação alemã, como se posiciona em relação à proposta de resolução número 2? A favor. A favor. Favorável. A favorável. Favorável. Delegação brasileira. A favor. Delegação chinesa. Abstenção. Delegação estadunidense. A favor. Delegação de Gana. Delegação da Índia. Delegação da Micronésia. Delegação da Nigéria. Abstenção. Delegação russa. Favorável. Então, o valor da indenização e o limite de emissão, itens 4 e 3, respectivamente, serão definidos na próxima edição da Conferência entre as Partes realizada no Brasil. Antes do encerramento formal da 29ª Conferência entre as Partes, haverá um recado da coordenação. Em aula segunda, sim, China. Agradecendo aqui em nome do nosso coordenador Paulo Henrique Tondini, a todos que participaram, gostaria de chamar aqui o professor Yuri. Para entregar um presentinho aqui para o nosso amigo professor Chicão. Em agradecimento, o professor Yuri também, por favor, mande seu abraço, pessoal. Muito bem. Agradeço as palmas calorosas. Né? Nem todos receberam essas palmas, viu, Yuri? Não que eu guarde rancor, mas o terceiro trimestre está aí, demorou. Está tudo gravado, né, Chico? Está tudo gravado, né? Muito bem. Só tenho a agradecer o esforço de todos. É impressionante o que a gente conseguiu fazer aqui. Eu acho que ganha uma grande visibilidade da escola e de vocês. Então, de parabéns. Bom, só tenho a agradecer mesmo. Parabéns a todos e um bom final de semana. Para fins de formalidade, declaro encerrada a 29ª Conferência das Partes Baku-Azerbaijão e, consequentemente, a segunda edição do Simulacoc. Muito obrigado a todos os participantes, obrigado também a todos os envolvidos, a todos que pacientemente acompanharam. Muito obrigado. O último recado é aos alunos do operacional. Peço para que venham aqui à frente e nos ajudem na desmontagem dessa infraestrutura maravilhosa, que montamos sozinhos, sem vocês, mas tudo bem. Muito obrigado. Eu adorei esse material, Paulo. Muito obrigado pela existência dele. Eu perdi a chance de usar, foi fácil. Pode apertar, Marco. Eu só tô filmando vocês indignados. Vai tirar fora. Se pegar a Maria, você vai ver.